Vou dar início, então, ao julgamento dos processos. O primeiro deles é um voto vista da relatoria do homenageado de hoje, ministro João Batista Moreira, mas é um voto vista meu, né? Eu que estou trazendo, você nem ser apenas o relator. A vista regimental, né? Agravo regimental no habeas corpus 825.638, e a certidão dá conta do seguinte: após o voto do senhor ministro relator, negando provimento ao agravo regimental, pediu vista antecipada do senhor ministro Joel Ilan Paciornik, e, na ocasião, sustentou oralmente a doutora Fernanda Silva Teles, pelo agravante. E, após o voto do senhor ministro relator, negando provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelo voto vista do senhor ministro Joel Paciornik, pediu vista coletiva o senhor ministro Messora Zulay Neto. Então, é nesta sessão que eu trago o voto vista. E o voto é o seguinte: eu estou inicialmente adotando o relatório lançado pelo ministro João Batista Moreira e dizendo o seguinte: a controvérsia consiste na análise acerca da pertinência de persecução penal em desfavor do paciente Rodrigo Clide Vasconcelos pela suposta participação nos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, e aí eu menciono aqui todos os incisos e parágrafos. O pedido de habeas corpus objetiva o trancamento da ação penal, referida aqui, em relação ao paciente que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão de manifesta inépcia da denúncia e ausência de justa causa, em síntese, pelos seguintes argumentos. 1. Não se constataria elementos concretos que apontem o vínculo real ou psicológico entre o paciente e os demais denunciados na competição de velocidade que teria dado causa aos crimes. 2. Haveria prova de que o paciente, na oportunidade, estava retornando da viagem e não teria partido do ponto de encontro que deu início ao racha. 3. Não existiria nada que indicasse a contribuição do paciente no acidente. 4. A decisão do tribunal ACO teria inovado nas razões de decidir do juízo de primeiro grau, quando do recebimento da denúncia. E 5. Haveria falta de fundamentação na decisão que manteve o recebimento da denúncia. Na origem, a ação penal tem por objeto a instrução processual de uma colisão entre dois veículos ocorrida no dia 19 de maio de 2022, que resultou na morte de uma pessoa e lesões corporais de outra. A hipótese do Ministério Público do Estado de Santa Catarina aponta no sentido de que o evento teria decorrido de uma competição de velocidade em via pública, razão porque se imputa a prática de um crime de homicídio consumado e um homicídio tentado, não só ao acusado, que efetivamente colidiu com o veículo das vítimas, mas também aos que estariam envolvidos no denominado racha, dentre os quais o ora paciente. Eu aqui transcrevo a denúncia, quase toda, mas vou me deter apenas na parte em que eu estou desenvolvendo o raciocínio, reconhecendo a falta não apenas de justa causa, como também, principalmente, a inépcia da denúncia. Na oportunidade, os denunciados Gladson conduzindo o veículo Honda Civic tal, Aurélio, placa tal, Aurélio conduzindo o veículo tal, que seria primeiro um Honda, no meio uma BMW, cor preta, placa tal, e Rodrigo conduzindo o veículo BMW cor vermelha. Na verdade, ele é que estava no meio, o Rodrigo estava no meio, com uma BMW vermelha, placa tal. E aí eu sublinho e grifo: todos voluntariamente e com vínculo psicológico em comum, um estimulado pela ação do outro, praticaram uma corrida automobilística popularmente conhecida como racha. E isso prossegue a denúncia, dizendo: em plena quinta-feira, na principal avenida dessa cidade, com conhecido e intenso tráfego de veículos, guiado em altíssima velocidade desse modo, todos assumindo o risco de produzir quaisquer resultados lesivos e colocando em risco a vida de um número indeterminado de pessoas. Depois tem a denúncia, aí descreve até a dinâmica de tudo, como aconteceu, como eles pararam no sinal e etc. Mas quero me deter nessa parte em que o Ministério Público, a denúncia, na verdade, ela diz que todos voluntariamente e com vínculo psicológico em comum, um estimulado pela ação do outro. E é nisso que eu me fixo. Consoante precedentes desse Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional e reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ausência de indício de autoria e prova da materialidade do delito. Menciono aqui diversos acordos nesse sentido.
Da análise dos autos, constato a excepcionalidade a indicar, por consequência, o trancamento da ação penal, conforme passo a explicar. Ao examinar os aspectos da denúncia, menciono aqui os ensinamentos do professor José Frederico Marques, que preleciona: a denúncia é ato processual em que se formaliza a acusação ao ato instrumental para o início da ação penal de caráter público. E continua ele falando e por ser ato instrumental da ação penal pública, a denúncia deve conter todos os elementos dessa. A pretensão punitiva que se condensa na acusação será exposta com clareza, indicando o seu objeto e os seus fundamentos, e ainda os dados subjetivos que a integram. Digo eu, registro de início que em crimes de trânsito, especialmente quando envolve maior número de participantes, é preciso ter cuidado redobrado com a demonstração de elementos subjetivos do tipo. É que, por certo, existem crimes em que a exteriorização do dolo é evidente, não deixam margem de dúvida. Em tese, o indivíduo que, por exemplo, dispara a arma de fogo em local de grande circulação de pessoas, a toda evidência assume o risco de matar alguém. Em outros delitos, contudo, a exemplo do caso dos autos, a aferição do elemento volitivo se mostra mais complexa, uma vez que passa pelo exame de um fato ordinário do cotidiano, no caso o ato de dirigir, com a intenção ou assunção de prática de uma conduta criminosa, o ato de matar alguém. E nesse contexto, entendo que na espécie existe um salto de raciocínio na denúncia, uma presunção que parece não ter o correspondente suporte necessário. E isso porque não se denota conteúdo mínimo nos termos que constituem o juízo de probabilidade de que no evento teria havido a participação do paciente em uma competição de velocidade. E não parece irrazoável se exigir que para crimes desta natureza constasse um detalhamento mais criterioso dos elementos do tipo, sob pena de se deixar para o curso de uma ação criminal a avaliação da pertinência do início de uma persecução penal. Não se pode perder de vista que o recebimento da denúncia inicia o processo criminal. Não se trata mais de mera investigação criminal. O rigor, portanto, deve ser maior, de modo que não se pode admitir a transposição da parte do processo de investigação de um fato para a instrução de um processo de natureza tão grave. Uma coisa é a investigação, outra coisa é a instrução. Por conseguinte, o lastro probatório mínimo deve ser pré-constituído, sob pena de manifesto constrangimento ilegal. Sem a pretensão de esgotar o tema ou firmar qualquer abstração sobre a matéria, não entrevejo no caso concreto descrição suficiente do liame subjetivo ou das circunstâncias que vinculem o paciente ao evento. Vou ler de novo, só para fixar, o que disse o Ministério Público. Todos, voluntariamente e com vínculo psicológico em comum, um estimulado pela ação do outro, praticar uma corrida automobilística popularmente conhecida como racha. É por isso que eu entendo que falta o lastro probatório mínimo que deveria ter sido pré-constituído na fase de investigação. Sem a pretensão de esgotar o tema ou firmar qualquer abstração sobre a matéria, não entrevejo no caso concreto descrição suficiente do liame subjetivo ou das circunstâncias que vinculem o paciente ao evento. Pelo contrário, da análise da questão, verifico que tudo que consta dos autos indica a probabilidade razoável da inexistência da participação do paciente na conduta, de forma que, para que fosse possível elidir a presunção de não participação, não bastaria a mera narrativa, mas a constatação dos elementos concretos e suficientemente amparados em elementos de prova, com a respectiva descrição na peça acusatória. A denúncia, como visto, afirma o nexo de causalidade e o liame subjetivo entre os acusados na prática do que entendeu como um racha, a partir das seguintes expressões: todos voluntariamente e com vínculo psicológico em comum, um estimulado pela ação do outro, fecho aspas. Todavia, não passa da indicação genérica de que estaria presente o vínculo subjetivo e que teria havido estimulação recíproca entre os denunciados, isto é, não se extrai da peça inicial nenhum elemento concreto, ainda que mínimo, que corroborasse a imputação. Não se discute a eventual ocorrência do racha, mas apenas a existência de lastro mínimo que induz à conclusão da participação do paciente. O juízo de probabilidade da tese acusatória tem por dever desconstituir a hipótese absolutória ou, ao menos, ser preponderante. Não se pode, pois, admitir que simplesmente seja desconsiderada na propositura da ação penal. E assim não se está a dizer que a denúncia deve ser
prolixa, ou que a decisão que a recebe deve ter analisado o mérito e esgotado a todas as circunstâncias que envolvem o fato, mas que, no caso, existem contraindícios com robustez suficiente para desconstituir da narrativa constante da inicial o que importa por dever de ofício em um rigor maior, tanto no ato acusatório quanto no respectivo recebimento da denúncia pelo judiciário. A partir da dinâmica do evento, o veículo do paciente não se chocou com os das vítimas e estava à frente da colisão, o que por si revela a necessidade de uma apuração cuidadosa para a subsunção do fato à norma penal. Além disso, os autos dão notícia de que o paciente, na data, desembarcou no aeroporto da cidade, de viagem por volta das 23 horas, isto é, 50 minutos antes do evento, o que mostra a verossimilhança da tese defensiva. Ademais, também não pode ser deixado de lado que a posição pessoal e profissional do paciente diminui a probabilidade da tese acusatória. Consta dos autos que o paciente, com experiência de mais de 35 anos, é executivo de uma empresa de grande porte e, em razão de sua posição, vive contexto que permite concluir o receio de ser vítima de sequestros ou crimes patrimoniais. Tanto é que trouxe aos autos a informação de que utiliza veículos blindados e possui treinamento de segurança, inclusive de direção defensiva com fuga e evasão. Constato igualmente que o paciente tem 55 anos, é casado, pai de 2 filhos, diretor de empresa de grande porte, características incomuns aos pacientes usuários de corrida de rua. Além disso, consta dos autos a ausência de relacionamento prévio do paciente com os outros envolvidos no evento. A ausência de concretude, portanto, da descrição dos elementos do tipo associados aos demais elementos dos autos permite a conclusão pela ausência de justa causa que repercute, por óbvio, na inépcia da denúncia, o que, por consequência, prejudica substancialmente a efetividade da garantia constitucional do contraditório da ampla defesa e revela um cenário de manifesto constrangimento ilegal. Não posso deixar de consignar que a justa causa age como a condição da ação penal, que protege os indivíduos de acusações sem lastro mínimo, a partir da compreensão de que o ajuizamento de uma ação de natureza criminal gera por si graves repercussões na vida de alguém que é acusado, da vida de quem é acusado. E, nesse ponto específico, vale a transcrição da obra de Eugênio Pacelli, em que cita a lição de Afrânio Silva Jardim. Sustentava o ilustre processualista que só o ajuizamento da ação penal condenatória já seria suficiente para atingir o estado de dignidade do acusado, de modo a provocar graves repercussões na órbita de seu patrimônio moral, partilhado socialmente com a comunidade em que desenvolve as suas atividades. Por isso, a peça acusatória deve vir acompanhada de suporte mínimo de prova, sem os quais a acusação careceria de admissibilidade. Aqui menciono a bibliografia, curso de 26ª edição, etc. Ainda dada a pertinência com o caso dos autos, cito no mesmo sentido os seguintes precedentes rapidamente, né? Um deles é o do ministro que foi também homenageado hoje, Olindo Menezes, no sentido de que a denúncia à luz do artigo 41 deve conter, de fato, e não apenas de forma palavrosa, a descrição de fato criminoso com todas as suas circunstâncias, etc. Outro, da lavra do ministro, ainda jesuíno Rissato, no mesmo sentido. Um outro da lavra do ministro Ribeiro Dantas, esse já é de 2021, também no sentido de que, hipótese em que não há descrição da ocorrência de qualquer coação física ou intimidação, o Ministério Público sequer descreveu a ocorrência de ato de constranger, isso é, de forçar ou coagir ou de tolher a liberdade de alguém, limitando-se a narrar que o denunciado manteve conjunção carnal com a vítima, de que por si só não constitui conduta. Dentro desse contexto, é de rigor o reconhecimento da inépcia da denúncia. Também menciono aqui também um outro aresto da ministra Maria Tereza, hoje presidente do tribunal. Com essas considerações, faço, por fim, uma ressalva importante. Não estou a acolher tese absolutória de negativa de materialidade ou autoria, muito menos de que, caso envolvido no evento, o paciente não teria agido com dolo eventual, o que seria inviável sem a respectiva incursão fática probatória, mas tão somente reconhecendo a ausência de indicação na denúncia de elementos concretos a amparar justa causa para a ação penal. Ante o exposto, peço as mais respeitosas vênias ao ministro João Batista Moreira e ao voto divergente que o acompanhou, para votar no sentido de dar provimento ao agravo regimental e conceder a ordem de habeas corpus, trancar a ação penal, o número aqui, em relação ao paciente Rodrigo Cli de Vasconcelos, é o voto. Bom, em seguida, vota... Não, quem pediu vista coletiva foi o ministro Reinaldo, né?
Não, Vossa Excelência pediu vista, e aí foi coletiva. Vista virou coletiva. Então, Vossa Excelência é quem vota agora. Eu voto depois do ministro João... Volta à ordem normal, natural, e eu sou depois do ministro João Batista. Senhor presidente, boa tarde a todas e a todos, com um especial cumprimento aos estudantes que aqui se encontram, que estão numa turma de Direito Penal. Portanto, no Tribunal da Cidadania, o Tribunal de Todos Nós, e aqui se compõe de 3 áreas, uma de Direito Público, né, a Previdência, o Servidor Público, o Tributo, né, a outra de Direito Privado, as Relações Privadas, e esta de Direito Público Penal, apenas para que todos se situem. E estamos julgando um caso referente a uma denúncia que foi recebida e que, relacionando 3 pessoas, salvo engano, os senhores Aurélio, Rodrigo e Gladson, com a alegação de que uma colisão de trânsito em que provocou um acidente grave com um homicídio consumado e um homicídio tentado. E a discussão é se haveria racha entre eles e se os elementos são suficientes para que todos 3 possam responder a um processo do júri popular, né, do procedimento do júri popular, numa primeira fase, com o recebimento da denúncia. Eu faço essa explicação para retomar um tema que tem sido muito recorrente aqui e que eu tenho relembrado, que é o tema do indúbio pro societá, tanto na fase do recebimento da denúncia, quanto na fase da pronúncia no júri popular. Quero dizer que tem um artigo publicado com o professor Humberto Fabretti, da Universidade Mackenzie, em que se faz um estudo da história da jurisprudência da Suprema Corte de Justiça Nacional, em que se aponta o indúbio pro societá como algo existente naquilo que chamamos de direito vivo ou de realismo jurídico. A jurisprudência da Suprema Corte foi se formando na existência desse princípio, que é um princípio construído a partir da jurisprudência, daquilo que chamamos de realismo jurídico, porque o que existe na norma e na Constituição é sempre o indúbio pro réu. Na dúvida, sempre, para fins de condenação, sempre a se exercer aquele princípio que a dúvida protege o próprio acusado. Nesse sentido, muita deturpação passou a existir, passou a ter em relação a esse indúbio pro societá, como se fosse possível de que tudo que o Ministério Público diz é suficiente para que vincule o juiz com a alegação do indúbio pro societá. Não é verdade. Em voto lapidar nesta turma, o ministro Ribeiro Dantas disse exatamente o significado do indúbio pro societá. Indúbio pro societá, na fase de denúncia e de pronúncia, significa que o estande probatório é suficiente para o exercício do jus accusationis, para o exercício do procedimento do júri popular. Tem dúvida? Tem, mas o estande probatório recomenda o processamento daquele procedimento, daquele rito, exatamente porque é suficiente para esta fase que não exige uma prova contundente para fins de condenação. Portanto, faço essa afirmação para que não se diga que a 5ª e a 6ª turmas do STJ estão em rota de colisão. De jeito nenhum. Todos estão dizendo a mesma coisa, mas estão dizendo que é necessário para a denúncia e para a pronúncia um estande probatório menor do que para a condenação. Mas é exigido, sim, o preenchimento do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Eu faço essa relação para chegar ao caso concreto em que tanto o ministro relator quanto o vistor, o ministro Joel, entenderam que os elementos estavam suficientes para o prosseguimento do procedimento do júri popular em relação a um terceiro, que não colidiu com o veículo, que não foi o responsável direto pelo resultado do homicídio tentado e consumado, mas que estava à frente da colisão
e que tinha um discurso ou uma narrativa que tinha que ser destruída pelo Ministério Público. Qual era a narrativa? Ele estava altas horas da noite, tinha acabado de chegar no aeroporto, 50 minutos antes, estava vindo, né, não sei exatamente os detalhes, e que, com 55 anos, pai de 2 filhos, e que estava em alta velocidade, cometendo infração de trânsito, com medo de sequestro, com medo em função de sua posição como empresário. E aí ele narra isso. Que existe infração de trânsito, isso é outra discussão. Nós estamos aqui discutindo o homicídio tentado e consumado sob o pressuposto de um racha. É possível, mas é possível, em tese, sim. Não houve conjugação ou combinação entre as partes envolvidas. Não houve a destruição por parte do Ministério Público da narrativa dada pela parte que estava à frente da colisão. E essa narrativa, como bem demonstrou o voto divergente, ela é plenamente plausível. Estava em altas horas da noite, na cidade de Florianópolis, voltando do aeroporto, com receio de sequestro, de crimes patrimoniais, com uma narrativa que pode ensejar uma infração de trânsito, evidentemente. Eu não estou discutindo isso. E pode até ensejar o racha, como bem disse o ministro Messode Azulay. Mas a denúncia lida pelo ministro Messode Azulay, me parece que ela está inepta, quando ela diz que todos contribuíram para aquele evento. Todos como? Não existia combinação entre Aurélio, entre Rodrigo e entre Gladson. Não houve combinação. A narrativa de Rodrigo é que ele estava com excesso de velocidade, com receio de sequestro e de crimes patrimoniais. Portanto, eu, com a mais respeitosa vênia, embora compreenda as razões do eminente relator e do vistor, eu não consigo considerar esta denúncia ministerial como uma denúncia rígida, na dicção dos precedentes apontados pelo eminente ministro Messode Azulay, da lavra da ministra Maria Tereza de Assis Moura, do ministro Ribeiro Dantas, do ministro Jesuíno Rissato e do ministro Olindo Menezes. Razão pela qual eu peço a mais respeitosa vênia ao relator e ao vistor, Joel Ilan Pacione, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Messode Azulay e, dessa forma, dar provimento, né? Estamos aqui, dar provimento ao agravo regimental e conceder a ordem para trancar a ação penal por inépcia da denúncia. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ribeiro Dantas. Senhor presidente, egrégia turma, eu também não tenho nada o que acrescentar, já foi dito nos votos que me antecederam. Eu, com todas as vênias ao relator e ao ministro Joel, que o acompanhou, eu me acosto ao voto divergente, aos votos divergentes dos ministros Messode Azulay e Reinaldo Soares da Fonseca. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo, então, o resultado. Nesta sessão, apresentou seu voto vista o ministro Messode Azulay Neto, divergindo do voto do eminente relator, no que foi acompanhado pelo excelentíssimo senhor ministro Reinaldo Soares da Fonseca e pelo excelentíssimo senhor ministro Ribeiro Dantas. Resultado do julgamento. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Resultado do julgamento. A turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal em relação ao paciente Rodrigo Cli de Vasconcelos. Tudo nos termos do voto divergente.